de Jesus. Ele derrota todo o seu problema. Hoje já derrotou todo o inferno. Quando você pensa que está sozinho, ele diz: filho, eu estou perto. A minha voz me você se sente seguro, sabendo que ele está vivo. Tem ciência de tudo. Tem ciência de tudo. Ele está perto. Adoramos, Senhor, glória a Deus. Nós te exaltamos, Senhor dos exércitos, aleluia. Maravilha. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, muito feliz também de estar aqui no vosso meio, tá? E aqui, como Deus nos preparou para nós estar todos juntos. Tá? Quando eu recebi o convite do pastor Theo,
mandou mensagem também para o irmão Francisco, com a unidade de manhã. Nossa, eu pensei duas vezes. Para ir lá para ele, e aqui nós estamos. Então, a Deus do pecador está estranho com vocês. Tá? Um só propósito, uma só esperança, uma só alegria e morar no céu. Morar no céu. Nessa vida, nós estamos só passageiro, está só caminhando. A nossa esperança está aqui. Fique pensando que a sua esperança está na sua casa, no seu próprio vontade. Aleluia, Jesus. Se você tiver mais essa esperança, Deus dá essa esperança de lá. Porque a sua esperança está no Deus. Então, graças a Deus, muito feliz, né? O pastor Nadia, amigo da gente, há muitos anos. Então, graças a Deus. Muito feliz de receber esse convite para estar aqui com o pastor Nadia. Muito tempo a gente congrega junto, né? Eu congrego vários anos no visual, juntamente com a gente. Então, é mais difícil que a gente está aqui juntamente com ele e com vocês, né? E o apóstolo Paulo disse assim: tudo na graça, porque essa é a vontade de Deus para conosco, né? Então, nós damos graças a Deus de estar aqui nessa noite maravilhosa. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu espero que Deus nos dá mais oportunidade de estar aqui. Tá? Essa oportunidade que Deus dá para nós não pode perder. Tá? E o culto de hoje é um culto, amanhã já é outro culto. Nunca se repete o culto do outro. Se você perdeu o culto de hoje, você não recupera mais. Então, graças a Deus, né? E Deus nos deu essa oportunidade, né? E nós estamos aqui, juntamente com a pastor Nadir, a sua esposa, né? Agora ela, glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus, né? E eu me sinto feliz por você, em nome de Jesus. Jesus, irmãos, os irmãos se colocar de pé, nós estamos fazendo uma oração, né? Orar pelas ofertas, pelo dízimo, pela vaga missionária, pelo obra da construção. Nesse momento, irmãos, nessa noite, né? Louvado seja Deus, nós vamos ofertar com alegria na presença do Senhor. Pegue com fé, irmãos, nessa noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pegue com fé essa noite, acreditando no teu milagre. Aí você fala: hoje eu não tenho, mas vai pela fé, irmão. Eu não me colheita, vai pela fé, irmão. Vai pela fé, acredita. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que acreditar, irmão. Nós faz a nossa parte aqui, nós ora, nós jejua, nós se consagra, mas você tem que fazer a sua parte, que é acreditar e crer no milagre, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez muitas das vezes a gente prega, a gente faz tanta coisa, e muitas das vezes tem pessoas, irmão, que muitas das vezes não acreditam na gente, não acreditam no profeta da casa. Mas em nome de Jesus, irmão, nessa noite acredita, a obra não é minha, a obra é de Jesus, irmão, aleluia. Você está servindo a Jesus, creia no teu milagre nessa noite, aleluia. Porque é Jesus o dono da obra e dono da tua vida também, em nome de Jesus. Se você crê, o milagre vai acontecer nessa noite, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu quero orar, consagrar, Senhor, as ofertas, os dízimos, Senhor, a moeda missionária, pela obra da construção. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, os teus filhos estão crendo, Senhor, nessa noite, Senhor. Deus, realiza o milagre, opera, Senhor, a maravilha. Não deixa faltar nada, Senhor, Deus, na vida do teu servo, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, eu te peço a tua bênção, o teu milagre nessa noite, porque há ano de colheita, Pai, que nós queremos ver o milagre acontecer, Senhor, meu Deus eterno, Pai, para que a glória seja dada ao teu nome.
ministrando a palavra do Senhor. Aplauda mais uma vez a vida do pastor Salete. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que estamos alegres. Por isso, gostaria que você possa sentar. Com minha alegria é grande, né, irmão? Estar nessa casa. Já faz tempo que eu vim aqui. Quando eu vim aqui, a semana dele estava mostrando a primeira etapa da construção. A primeira etapa da construção, né? Não sei se aqui ou era no fundo, né? Acho que nós entramos no fundo, não sei muito perto. E a gente ficou feliz, né? De saber a quantidade, o desejo e o esforço do nosso irmão Nadir que ficasse essa igreja pronta. E hoje a gente já está vendo, né? Uma coisa maravilhosa, né? O que Deus tem feito no meio de vocês. Às vezes a gente fica pensando assim, puxa vida, mas demorou demais, vai estar demorando muito, mas tudo é o tempo de Deus, né? Tudo é o tempo de Deus. Irmãos, e eu me alegro muito, irmão. Eu não sou de pregar. Está aí irmão Pedro, é pregador, irmão Pedro. Cadê o Pedro? Está aí. Irmão Pedro é pregador, lá temos pregadores lá. Eu sou o segundo só para carregar, só para erguer a mão. Como eu, né? A gente está lá na frente na mão do pastor. Vamos lá. E é assim que vocês têm que ser aqui. Vai cansando, mas quando tem alguém que ergue a mão, Deus vai abençoar. Bom? Então, eu me alegro muito, irmão, que o irmão Nadir é um marco na minha vida. O irmão Nadir é uma mamadinha, são marco na minha vida. Não tem como eu ia pregar, irmão, mas eu tenho que falar isso. Quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, e um problema, né? Até me uma palavra para ministrar quanto a gente tem dificuldade quando está no problema de ver as coisas, né? Eu entrei na igreja do Uruguai. Eu acho interessante que eu sou bem de idade, bem mais velho do que ele, né? E ele é bem mais velho crente do que eu, bem mais velho que o ministério. Porque quando eu entrei lá, você já era diácono, né? Ele já era diácono. Quando eu aceitei Jesus lá, ele era diácono já. Eu entrei na igreja do Uruguai, irmão, e lá congregava o Monadir, né? E uma igreja muito abençoada, uma Martinha. Os meninos eram pequenininhos, né? Eu nem sei se tinha quantos tinha naquela época. Acho que ele é bem mais velho, ele é mais velho. Só que ele vai aqui. Então, aí eu entrei no algodão, uma menina atribulada, 6 anos de idade. E eu era desviado da igreja há 25 anos. E aí aconteceu um fato. Eu falo que foi Deus que fez isso aí, porque senão nada acontece se Deus não colocar de mão. A minha menina, ela tem problema de epilepsia, né? E ela, quando dava aquela epilepsia, a gente levava no médico, tinha que amarrar, né? Era uma coisa triste. E a gente sofreu muito tempo. Só que você sofre, às vezes a bênção está do teu lado, né? É por isso que eu preparei uma palavra a respeito de quem a bênção está do lado e a pessoa é tão grande e ele não viu a bênção. E pastor Zé Ribeiro foi na minha casa, orava por minha filha e falava que o problema dela estava em mim, né? Eu era ímpio naquela época, queria brigar com ele, eu não queria aceitar que o problema da menina estava em mim.
Mas esse dia a gente foi na igreja, né? Caiu o armário lá, a molecada, eu tinha 3, e era uma bençãozinha, pequenininho, né? Derrubaram o armário, né, da minha casa lá, que estava um vidro de remédio, e aí a menina tinha que tomar remédio todo dia, 6 horas da tarde, ela tinha que tomar remédio 6 horas e passava mal. Nesse dia, era um dia de sábado, cheguei no serviço no e-mail, a minha esposa falou, olha, acabou o remédio, ou seja, quebraram o vidro de remédio e agora não tem remédio, e não tem receita, não tem médico para pedir. Aí, chamamos o pastor da igreja. Ele foi lá, orou e falou, olha, o problema dela está em você, não está nela. Mas se você for para a igreja, Jesus vai fazer uma obra, vai curar ela e vai dar vitória para o problema. Chegamos, a hora de ir para a igreja, eu falei, então vamos para a igreja. Minha esposa ia na igreja de São Pedro, né, porque estava acostumado lá a fazer os catecismos dela, não sei o que ela fazia lá, né? Ela orava lá com os católicos lá, fazia o que eles fazem de bom lá, né? Para eles estão fazendo, né? Mas de repente ela não queria ir, porque ela estava ligada lá. Eu falei, não, mas vamos para a igreja, vamos levar para a igreja. Para levar para a igreja não adiantava nada, tinha que amarrar, tá? Aí ele veio na igreja, chegou na igreja, 45 minutos de oração na igreja. Eu lembro que eu entrei em uma das crianças assim, eu sentei no cantinho das crianças, com ela no colo. 45 minutos de oração. Daí eles, para falar a verdade, né? 45 minutos de oração. O que falta para receber uma bênção? O que falta? O que vocês acham que falta? Você falta crer e te dar a tua voz ativa ao Senhor para operar. E como que é isso? Comigo foi assim. A partir daquele momento em que eu falei para Jesus, olha, a partir desse momento eu entrego a minha vida aqui, vou procurar ser fiel até o fim. A menina parou, o pastor falou assim, pode levantar a igreja aqui, Jesus já fez a obra. Aleluia. Mas você tem que ter uma decisão, irmão. Por isso que talvez acontece muitas tragédias por aí. As pessoas ouvem a palavra, ouvem Jesus falar, vêem Jesus falar, sentem Jesus falar, mas não tomam a decisão, não adianta nada, voltam para casa do mesmo jeito. Mas o que me toca é que quando o pastor fez, levantou a igreja, chega esse homem. Você quer aceitar Jesus? Guardei a voz. Eu não conhecia ninguém ali. Eu estava estranho ali. Eu era peregrino ali. Escutei a voz. Você quer aceitar Jesus? Essa velhinha dele. Calma. Falei, amanhã. Lembra? Amanhã, se ela. Olha que prova com Deus, hein? Olha que prova. Amanhã, se ela estiver boa, se ela não tiver mais esse problema, eu pego na mão dela e venho aceitar Jesus. Aí, daqui até no domingo à noite, a maior luta do mundo para um homem que Deus fez uma promessa. O inimigo tenta tirar, tenta derrubar. Não vai, você não vai, eu não te deixo levar, não vai. E, meu Deus do céu, mas quando chega na hora, deu certo e a gente foi. E daí, eu não tinha interesse de ouvir palavra naquele dia. Eu não queria ouvir mensagem. Eu não queria. Eu queria que fizesse um apelo. Você vê como é que é o negócio? Eu não queria ouvir palavra naquele dia. Para falar a verdade, eu não ouvi mensagem de ninguém. Mas quando fizeram o apelo, eu fui lá. Peguei, eles estão ali, ó. E levei a menina, aceitei Jesus. E pela misericórdia de Deus, estamos aqui para adorar o Senhor e para glorificar o seu nome. Graças a Deus. Outra coisa que me chama a atenção, fiz uma casinha lá porque eu moro, né? Na época, eu fiz uma construção e não sabia retocar. E o dadinho estava apertado naquela época, coitado.
o serviço dele era aqui, né? Então, aí eu falei para ele, e ele foi lá e rebocou para mim lá, irmão. Eu não paguei nada, né? Então, irmãos, são coisas que marcam na vida da gente. Às vezes até que assim, mas esqueceu? Não esqueci. Sei que eu oro por ele. Oro para que Deus dê vitória mais e mais, para que Deus abençoe. Então são essas as coisas que eu lembro do Nadir e da igreja, porque há noiva de Cristo. Amém? Vocês estão felizes com Jesus aí? E o problema da minha vida vai longe, irmão. Vai longe. Ela ficou paralítica, né? Por 3 anos, usando 3 tipos de aparelho. Depois Jesus, a perna ficou mais curta do que a outra. Depois Jesus curou, a perna ficou comprida que nem a outra. São coisas tremendas, irmão, coisas tremendas, né? São coisas que se a gente fosse contar, a gente não falaria nada da palavra do Senhor. Mas como eu não sou de pregar muito, irmão, eu quero fazer menção para os irmãos aqui de uma passagem que eu estive estudando em casa um pouquinho a respeito de varão, né? Como que Deus faz? Eu vou ler aqui, depois a gente vai comentar um pouquinho. Aqui no livro de São Lucas, no capítulo número 5, o versículo número 17, pode ficar sentado mesmo, vai dizer assim. São Lucas capítulo 5, o versículo 17 vai dizer assim: e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias, Galiléia, da Judéia, Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar por diante dele. E não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas, ou seja, no livro de São Marcos vai dizer, arrancaram o telhado, né? E desceram o paralítico diante de Jesus. E vendo a fé, disse-lhe aos homens, ou a eles, e vendo a fé deles, disse-lhe, homem, teus pecados são perdoados. Então essa passagem aqui, irmão, aí vai ter aquela discussão, né, entre os fariseus que murmuraram, né? Aí Jesus vai dizer que qual é mais fácil dizer que perdoados são os seus pecados, um gênero paralítico que levanta e anda, né? Mas o que eu quero dizer aos irmãos, falar a respeito de homens, varões, falar a respeito daqueles que estão preparados, né? A gente vê, e falando em varão, quando Jesus subiu ao céu, eles estavam todos lá em frente ao cenáculo, sei lá, no monte, e eles estavam, Jesus ensinando e prometendo que o Espírito Santo ia descer sobre eles. A Bíblia vai dizer que, de repente, ele subiu. E eles ficaram tão preocupados, irmão, tão aflitos, porque eles não esperavam que, depois de morto, eles pensavam que esses morreram ia ficar com eles para cuidar deles, para cuidar do povo, para fazer aquilo que eles pensavam que Jesus falou que vinha fazer, né? Mas era a vinda de Jesus era para trazer salvação ao povo. Eles queriam que Jesus ficasse com eles. Mas de repente, quando eles estão olhando para cima, Jesus tomou as nuvens, chega 2 varões e
lado deles e diz: olha, varões galileus, ou varões irmãos, ou varões profetas, varões queridos, por que vocês estão tão aflitos? Olhando para cima, sobre aquele que subiu, esse mesmo que subiu, ele vai descer uma hora, e ele vai vir aqui, para buscar vocês, para buscar um povo zeloso especial de boas obras. O que eu quero dizer com isso? É que os varões, eles têm que estar atentos quando Jesus desce, quando Jesus sobe, eles têm que estar cuidadosos, na palavra que Jesus falou, porque geralmente, quando Jesus sobe, para onde eles não foram embora, eles entraram no cenáculo para buscar a Deus. Agora o que nós vamos fazer? Já foi embora, mas nós vamos buscar. Ele prometeu que se nós buscasse, o Espírito Santo viria no lugar dele, e se ele viesse, ele ensinaria nós o que fazer. E eles ficaram esperando, mas de repente a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu, e eles todos foram cheios do Espírito Santo. Mas eu quero falar a respeito de varão, falar de varão. Jesus, quando ele escolhe, ele prova. Ele faz uma prova a nós varões, a vocês, para ver se vocês estão de acordo, para ver se vocês obedecem ao líder, para ver se vocês obedecem à igreja, para ver se vocês obedecem a Jesus. O problema maior que a gente escuta é assim: irmãos e irmãs, eu só obedeço a Jesus. Se você obedece a Jesus, você tem que obedecer aos seus líderes, tem que obedecer aos seus comandantes, tem que obedecer às ordens que Deus tem dado ao líder da igreja, Isso que o varão tem que fazer. Então veja bem, quando Jesus escolhe, quando Jesus chama, ele escolhe a dedo, A Bíblia vai dizer que no livro de São Lucas, capítulo 9, versículo 57, a Bíblia vai dizer que Jesus está caminhando, de repente chega um e diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, aonde o Senhor foi, eu vou atrás do Senhor, eu te sigo, estou seguindo. Aí Jesus, como é que foi o Senhor? Disse: olha, eu tenho certeza que você está falando só do coração, só porque eu tenho multiplicado esse pão, só porque eu tenho transformado água em vinho. Não é verdade isso. As raposas têm cobiça, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E vocês estão querendo me seguir? É dessa forma. Aí o que eu quero dizer? Será que nós, quando vamos fazer algo, nós pensamos que é de maravilha? Não é. É com sofrimento, é com desgaste, é com amargura, é com tristeza, Mas eu tenho certeza que lá na frente o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. E de repente Jesus fala assim para outro: olha, você eu quero que venha. Aí ele vai dar uma desculpa. Você vê como que Jesus escolhe para descobrir quem é o verdadeiro. Ele diz: olha, Senhor, então vamos ter que fazer o seguinte: espera que eu vou lá em casa sepultar o meu pai, Sepultar o pai quer dizer assim, vamos supor, eu tenho um pai, ele está com 50 anos, a hora que ele morrer, aí eu sepulto ele, aí eu vou te seguir. Imagine só, É mais ou menos essa ideia que a gente pega. Não é que já estava morto. Eu espero que eu vou acompanhar meu pai, a hora que ele morrer, aí eu vou te seguir. Aí Jesus já repreende aquele também. Aí chega outro e fala: Senhor, eu também vou te seguir. Ele diz: olha, então, venha. Ele diz: então, espera que eu vou despedir da minha família. E daí eu venho. Aí Jesus fala para ele: olha, nem tudo aquele que coloca a mão no arado está apto para o reino de Deus. Então, o que quer dizer isso aqui que eu estou falando isso? É que nós varões, que nós obreiros, nós temos que, olha, o pastor sempre falava no nome dele, que o obreiro é para-choque de carro. O que é para-choque de carro? Ele tem que estar pronto, tudo bate nele,
nele. Então nós temos que estar prontos para isso. Verdade? Aí nós vemos que, nessa passagem que lemos, que tinha uns homens, que tinham os amigos, aí ia fazer a obra já. Aí já partir para o evangelismo, partir para a obra. Aí já tinha alguém que já estava disposto. De repente Jesus chega na sua casa e encheu, porque quando mandaram notícia, alguém, Jesus está lá na sua casa, Jesus está, vai sair a notícia, né? E de repente enche de gente. E tinha um deles, que era amigo do rapaz, que geralmente tem que conversar com um, né? Os quatro, geralmente, um teve a iniciativa para olhar, vamos pegar mais uns 2 ou 3 irmãos e vamos levar o amigo aqui, porque ele precisa, mas não pode ir. Vamos lá. Aí eu li 4 jovens, 4 varões. E levaram lá. Vamos levar. Mas tenho certeza que se ele chegar perto de Jesus, Jesus vai curar ele. Mas de repente, chegaram na porta, estava fechada. Arrodearam, não tinha como. Mas de repente alguém, Jonas, tem que entrar lá dentro. Aí pede para um, o outro não quer dar lugar, o outro não quer deixar passar, né? De repente alguém diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir a casa. Nós leva lá em cima, nós sobe lá em cima. Não é pesado, não é grande, mas nós dá um jeito. Subiram em cima do telhado, descobriram a casa e mais ou menos entenderam onde que estava o púlpito, onde que Jesus estava, e desceram ao lugar onde Jesus estava. E agora Jesus fala essas palavras, conhecendo a fé deles. Não foi a fé só do rapaz, porque o rapaz, aonde levasse, ele ia, apesar que ele tinha falado, existe um homem chamado Jesus, que se você chegar em frente dele, ele vai te curar. Bom, ele teve essa fé, mas a fé maior foi de quem levou. E a Bíblia diz que quando Jesus viu aquele homem descendo, aquele paralítico, ele olha, grande é a tua, ou seja, a fé de vocês. E a Bíblia diz que Jesus perdoou os pecados primeiro e depois curou. Ou seja, curou primeiro ou perdoou os pecados? Porque os fariseus ficaram aflitos. Quem é esse que pode perdoar sendo um pecador? Porque eles ainda tinham aquela desconfiança de que era Jesus. Quem perdoava pecado, quem podia fazer essas coisas era somente Deus. Aí ele diz, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder debaixo da terra, então eu digo ao paralítico, levanta e anda. E ele levantou e foi embora para a sua casa. O que eu quero dizer nessa noite com essa palavra? É que nós temos essa autoridade. Você tem essa autoridade. Mas não é só os varões, não é só os varões. Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, todo aquele que busca, recebe. E é interessante que presta atenção, meu marido, que às vezes nós, as irmãs, os irmãos, ele tem autoridade e não usa. Porque se a autoridade é dada só pelo pastor da igreja. O pastor da igreja pode orar e curar, a irmã Matinha pode orar, Jesus pode curar. Não. O dom é dado àquele que busca e àquele que tem coragem. Você sabia disso? Sabia disso? Que às vezes o paralítico está na nossa frente, o irmão está na nossa frente, você tem medo de dizer a ele, está curado em nome de Jesus.
mas se eu falar essas palavras e ele não sair curado, eu não vou passar vergonha? É porque você não teve fé, você não creu. Tem que falar e vai lá, Deus, olha, Senhor, eu falei agora, eu fiquei doido aqui, agora o Senhor responsabiliza pelo resto aí, né? Então, é assim, eu aprendi assim. Às vezes eu ia fazer trabalho, né? E via os irmãos expulsando demônio, né? E aí eu ficava pensando, puxa vida, mas e se eu falar para ele ir embora, você que vai? Eu falava, ô Jair, será que vai? Será que vai? Aí um dia eu jejuei, né? Jejuava e orava e me chamaram no lugar. Por agora não tem Nadir, agora não tem pastor Juarez, agora não tem pastor Olomir, agora é eu. Né? E tive que falar em nome de Jesus, sai dessa vida agora. E não é que saiu, Então, por quê? Porque quando você crê, quando você recebeu aquele dom, você tem que usar ele, você tem que ter coragem de falar isso. Às vezes acontece que tem uma pessoa aqui na igreja, isso acontece, que é para aquela irmã de vez ela vir aqui orar e ela vai ser curada, mas ela fica, não, mas Jesus falou comigo que se eu orar ela vai ser curada, mas eu vou esperar o Nadir lá. Isso acontece, né? Acontece com nós isso aí. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, se Deus te mandar fazer uma coisa, não espere para o seu pastor, né? Às vezes a gente fica tão preocupado esperando do pastor, até para evangelismo, até para fazer obra, né? O pastor não é para fazer a obra fora, o pastor é para pastorear a igreja. Quem vai ganhar a alma é os obreiros, é a igreja. A igreja ganha a alma e o pastor pastoreia. A igreja ganha a alma e o pastor pastoreia. Verdade? Vocês entenderam isso aí? E é por isso que nós estamos felizes por causa disso. Um certo dia, e aí eu fiquei crendo nessas passagens. Um certo dia, era uma reunião de obreiro, e eu era novo convertido ali, mas já era obreiro. Aí eu fui na reunião de obreiro e chamaram para expulsar o demônio de uma mulher. Falei, Jesus, minha esposa, o Martim, ela tremia, ela não gosta dessas coisas, né? Falei, Jesus, vai te pegar agora, Jesus vai te pegar agora. Aí fui lá na casa da mulher, a moça me encontrou e falou, está debaixo da cama. Falei, Jesus, agora não, né? Debaixo da cama. E aí, como que faz, Pedrinho? Como faz? Aí eu comecei a orar e falei, demônio, saia daí. Saia daí debaixo da cama. E orando, de repente a mulher veio bastante sair. E a gente expulsou o demônio, mas foi um rebuliço tremendo na casa. Não na mulher, porque a mulher ficou liberta, na casa, parece que todo mundo ficou meio afetado daqui. E aí a minha esposa tremia. Falei, você tem que entrar no meio desse Brasil aí, senão você vai passar vergonha também, né? E graças a Deus eu fui feito obra. Um certo dia desse, sabe por que eu vim pregar e estou contando isso aí, mano? Não sei por quê. Um certo dia desse, me chamaram para ir para o sol do demônio, um rapaz, lá perto da casa do Pedrinho. Aí eu fui lá, não dormi. Aí você vai orando, pedindo graça, tá? Cheguei lá, 4 homens segurando o rapaz e iam jogando água ali. Estava uma piscina no corredor assim. Não sei para que deu água, não sei para quê. Aí quando eu cheguei assim, eu falei para o rapaz assim, solta o rapaz, pode soltar. Não, mas se soltar aqui, eu falei, não, pode soltar ele, pode soltar. Ele soltaram ele aqui, levantaram e falou, irmão, cara, quieta aí. Aí o rapaz ficou sentado, cabeça baixa, e eu comecei a pregar, né? Porque a função, com certeza, era aquela, né? Só a expulsão do mundo não estava nada.
Tinha 6 pessoas. E eu comecei a pregar. Se vocês não se converterem, o demônio sai dele e entra em você. Se você não se converter, o demônio sai dela e entra em você. Né? E foi indo. Até que de repente, deu a oportunidade de falar para todos eles. Eu fui um rapaz, tinha uma geladeira no canto no cantinho era uma madeirinha, tinha uma geladeira no cantinho assim. Quando eu coloquei a mão no moço, ele viu a cabeça debaixo daquela geladeira e levantou. Falei, aquela outra tremeu. Me arrepiou tudo e tremei. Porque não é fácil não. Mas aí, ó, em nome de Jesus, legiões de demônio, sai dessa vida agora, em nome de Jesus. Porque quando você vai fazer o quê? Você vai expulsar o demônio de uma pessoa, você está bagunçando, é um demônio. Agora, uma arte dessa, você tem que saber que já não é só um. Né? Tem que saber que é uma legião de demônios que está invadindo aquela vida. Então, graças a Deus, eu sempre não abençoado, irmão. Não estou falando isso aqui para a glória minha, não estou falando do rio de país, não sei por que estou falando. Estou falando que vocês têm que pegar essa autoridade para vocês, irmão. Os obreiros têm que fazer. Não espera pelo pastor, não. Espera, não. Você está no ponto de pregação lá, tenho certeza que o irmãozinho já falou no ponto de pregação aí. Está no ponto de pregação aí, surgiu algo lá, mas vamos chamar uma mulher dele. Não, é você que é o pastor ali. É você que vai falar isso e ter autoridade de Deus para repreender esse mal. Né? E graças a Deus, a gente tinha mais coisas para comentar com os irmãos, mas as horas já foi também, né? Mas eu fico feliz de estar aqui, irmão. E eu tenho certeza que se você dobrar o seu joelho, se você buscar Deus, Deus vai mostrar algo grandemente para você. Eu queria falar o rapazinho que estava enfermo, qual que é o rapaz que estava enfermo? Aquele ali, né? Hoje à tarde, 4 horas, 3 horas da tarde, 3h30, eu deitado no sofá, não conseguia colocar esse braço em lugar nenhum. Doendo o braço. Vai doía. Aí põe a mão na minha cabeça e estava com febre. Falei, Jesus, eu preciso ir lá no madeiro. Eu tenho que sair. E comecei a tramar. E de repente eu esqueci daquela enfermidade, passou a febre, passou tudo. E aí quando o irmãozinho chegou aqui, que falou que não estava bem, falei, mas Jesus, vou curar ele. Aí, graças a Deus, que eu não orou por ele ali, mas Deus já te deu vitória, viu, filho? Graças a Deus. Outra coisa que eu queria falar sobre aquele irmão que cantou aqui. Eu não sei se você é novo, de crente, você já congregou muito tempo. Eu sei que Deus nos mostrou algo importante na tua vida, tá? Deus mostrou algo que você vai ser surpreendido, tá bom? Você vai ser surpreendido por esses dias, por esses tempos. Deus vai te abençoar grande. Se você continuar nesse mesmo propósito, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Amém, irmão? Que Deus abençoe o pastor Nadir, Deus abençoe o líder dos varões. Dia 26 agora, irmão. Dia 26 agora nós temos culto de varão. Não peço para o Nadir ir lá porque tem culto aqui, né? Mas se talvez alguém quiser ir lá, né? Conhecer o Rodoaldo, vocês que são mais novos, Nadir já sabe como que é lá. Mas se vocês quiserem ir lá nós temos, pela misericórdia de Deus, os varões lá são bastante, viu, irmão? Tem bastante varão lá. Mas é uma luta. Lá é bastante, mas é uma luta. Aqui é pouco, mas é uma luta. Então, é conforme a tua força que hoje você vai fazer na obra e Deus vai abençoar. E não, minha palavra é essa, eu não sou pregador, né? Mas o que eu tenho para dizer aqui, irmão Nadir, o que eu posso dizer? Posso dizer que Deus já ouviu a tua oração. Essa causa que você pediu, que está te afetando, é só mais uma. É só mais uma. Eu tenho certeza que muito em breve você vai contar o teu testemunho. Eu não sei se é enfermidade, é um problema, mas eu tenho certeza que Deus nunca te desamparou e nem vai te desamparar, porque Ele te ama.
Você já pensou em sair daqui? Você já pensou em parar daqui? Vou parar porque eu não estou aguentando. Não com os crentes, não com vocês, mas desgastando, vai desgastando. Pensa em parar. Mas a hora que Deus falar, chega, chega. Mas a vitória é sua em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmão. Deus abençoe os irmãos nessa noite. Louvado seja Deus. Deus abençoe o diácono Francisco, também o presbítero Pedro, o evangelista Laudelino, o Rui Fiel, o pastor Fiel que pegou a palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os varões. Louvado seja Deus. Deus abençoe a tua vida, irmão. Você que veio nessa noite e ouviu a palavra do Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você pegou um pouquinho do testemunho do irmão, você viu, é decisão, irmão. Você tem que tomar uma decisão. E a bênção não está longe não, a bênção está do teu lado. Lembra do testemunho do irmão, a bênção está do teu lado, louvado seja Deus. A bênção não está longe, está do teu lado. É causa de decisão. Se você tomar uma decisão, a vitória é certa na tua vida. Um recadinho rapidinho. Domingo, irmãos, nós temos já uma batalha para nós. Domingo, o primeiro ensaio do nosso congresso de varões ali na sede. Vai ser 2 horas. Os irmãos sabem, eu dependo dos irmãos, então os irmãos já vai vendo aí, já vai se programando aí, mas não precisa estar ali o ensaio, né? Mas louvado seja Deus, o nosso congresso. E amanhã eu estarei ali no ponto de pregação com mais um dia da campanha. Os irmãos vão ali, nos ajudam ali, que Deus ele é fiel. O culto é rápido, irmão, não demora 1 hora, 1 horinha de culto, eu já termino. Nós vamos dando glória a Deus e aleluia de volta para o nosso lar. Sai com tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o nosso pastor, Deus abençoe a cada irmão nessa noite. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Só agradecer a Deus, né, pela visita do pastor Theo, evangelista Laudelino, presbítero Pedro, nosso irmão diácono Francisco. Nós congregamos acho que 11 anos naquela igreja e a gente não esquece os irmãos, né? Se o pastor Dilma me tirar daqui, eu já sei onde é que eu vou congregar. Tinha falado para a Marta que nós íamos para a Vila Belém, porque o pastor Orlando estava lá, mas ele saiu de lá, né? Se a gente parar de dirigir, a gente vai para o Algodoal. Nem que seja uma vez por semana, mas nós vai para lá. Aí não, aí misericórdia. Vamos ficar em pé, nós vamos agradecer a Deus. Bom, tá melhor já, Marcelo? Tá, né? Irmão, um negócio nosso, sabe o que é? É fazer a obra. Fazer a obra. Semana passada, como é que foi, Marcos? Foi segunda-feira, né? Na sexta-feira, passada ou na outra? Mas foi essa agora? Foi nessa agora, irmão. Eu estava ruim em casa, ruim, né? E é engraçado as coisas, porque parece que a gente quer que Deus nos faça a cura no momento da oração, mas muitas vezes ainda leva um tempo, que o pastor Rutel falou. E o Laudelino falou também, não desista da sua causa. Quando meu neto chegou em casa, eu estava morocochô no sofá, ele falou, o senhor sarou? Diz assim para ele. Ele correu lá na cozinha e voltou, vou orar para o senhor. Diz assim, Jesus, cura meu vô, eu quero que o senhor cure meu vô, Jesus, cura ele, quero que o senhor cure ele. Saiu, foi brincar, voando. Eu amei. Vim para o ponto de pregação de noite, irmão. Cheguei quase 8 horas no ponto de pregação. Eu não aguentava ficar em pé. Quando a Rosângela começou a ler a palavra, eu sentei e falei comigo mesmo, eu não vou aguentar ficar aqui dentro. Quando eu saí para fora, na porta do salão já vomitei.
Aí atravessei a rua, fui vomitar lá do outro lado. Irmão, vomitei, a enfermidade foi embora. É oração? É oração? Minhas coisas para contar. Mas é a gente fazer a obra. Quantas vezes, irmão, que eu já não vim enfermo de casa, vim aqui e voltei feliz para casa, porque Jesus fez a obra aqui. Vamos agradecer a Deus? Não desista desse Deus, meu irmão. Não desista. Deus falou muito hoje sobre decisão. O problema da igreja hoje é que a igreja está naquela fase. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito está esfriando, irmão. Mas é hora de você se decidir. Eu quero Jesus, eu quero minha salvação. E servir a Deus com alegria. E parar, irmão, de ficar ouvindo besteira de quem só fica falando besteira aí no Facebook. Pessoa que não ama a igreja, pessoa que não ama a obra, pessoa que não concorda com a obra, irmão. Eles não vão prevalecer, irmão. Não vão. Não vão. Porque são contrários. Nós prega e eles despregam. Quem que vai sobreviver desse jeito na fé, irmão? Quem que vai? Maravilhoso Deus, glorioso Pai, na pessoa bendita do teu Filho, nosso amado e eterno Salvador, eu venho através desta oração te agradecer e te louvar pela tua palavra, pela vida dos nossos irmãos que vieram, Senhor, aqui nessa noite, trazer, Senhor, esses testemunhos, a tua palavra, Senhor, para nos alegrar, meu Deus. Uma coisa nós sabemos, o Senhor é fiel. Muitas vezes, Senhor, nós somos infiéis, mas mesmo sendo infiéis, o Senhor permanece fiel na nossa vida, Pai. Eu oro te agradecendo pelo tudo, pela bênção, pela vitória. Cobre com teu sangue a tua igreja e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Pastor Rutelo impetrando a bênção para a igreja. Glória a Jesus. Graças a Deus. Levante a tua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus fiquem conosco desde agora e para sempre. Nós vamos dizer todos juntos. Amém.